Aí a gente tem uma bonita e pequenina pecinha de 10 réis de cobre, datada de 1824, feita no Rio de Janeiro. Então esse aqui era o menor valor que havia em circulação no período. Essa aqui, cunhada no Rio de Janeiro em 1824, tem só esse ano mesmo. E a pecinha é um pouquinho chatinha de se encontrar. A pecinha está em bom estado de conservação, né? Ela não está com o fundo bem liso, mas está com todos os seus detalhes preservados, legenda, brasão, enfim. A pecinha tá bonita, meio chatinha de aparecer. Então, 10 réis de Dom Pedro I. Aí nós temos uma bonita pecinha de cobre do reinado do Dom Pedro I, datada de 1831. Então, o último ano aí que saiu moedinhas de cobre com o nome de Dom Pedro I. Logo depois da data ali dá para ver o R, indicando que foi feita no Rio de Janeiro. E ao centro a gente tem aí o carimbo geral de 40, se sobrepondo ao valor original da peça, que eram 80 réis. Carimbo aí aplicado a partir de 1835, já no reinado de Dom Pedro II. Então, tecnicamente, aí, por ter sido alterada por Dom Pedro II, ela passa a fazer parte da coleção numismática do Dom Pedro II e não mais do Dom Pedro I, mesmo estando aqui na legenda escrito Dom Pedro I. Aqui do outro lado, o brasão imperial, ele fica um pouquinho amassado em função da aplicação do carimbo do outro lado, então é normal que assim esteja. Pecinha serrilhada. Aí a gente tem o 80 réis, cunhado em Cuiabá, datado de 1826. Aqui dá para ver a data, tá um pouquinho ruim a parte essa parte na moeda, mas mesmo assim dá para ver bem a data. Ela recebeu ao centro aqui um carimbo de 20 da cabanagem, mas o 2 não pegou direito, só o 0, né? Então fica engraçado que a gente consegue ver o 0 do carimbo e o 0 do 80, que é o valor facial original. Então uma moeda aí de 00 réis. Aqui do outro lado o bonito brasão imperial, com a coroa característica aí da casa de Cuiabá, né? Então ela é bem redondinha e espinhuda ao centro. Pecinha cunhada em um disco que equivale ao disco de 40 réis da casa do Rio de Janeiro e Bahia, né? Então as moedas das províncias aí tinham um peso reduzido em relação àquelas feitas nas casas da Bahia e do Rio de Janeiro. Aí a gente tem uma moedinha de níquel, uns 100 réis de 1885. A pecinha não é rara nem difícil de ser encontrada. Entretanto, assim como as demais moedinhas de níquel desse período, elas eram valores pequenos que muito circulavam, então elas desgastavam muito rápido. Então, quando a gente acha uma pecinha em bom estado, bonita, que nem essa aqui, já nos chama atenção e inclusive tem até algum valor mais significativo no mercado. Então a gente pode ver que o brasão está bem bonito, com todos os detalhes bem preservados, né? As estrelinhas aqui que representam as províncias, normalmente se desgasta rapidamente. Aqui do outro lado, o valor facial dela, com a legenda aí do decreto que instituiu a peça para circulação. Então, moedinha comum, mas que se destaca aí pelo bom estado de conservação. Está bem bonitinho. Aí nós temos um bonito vintenzinho do Brasil republicano. Então, ao centro aí a gente vê a legenda 20 réis, né, de valor facial, e os dizeres aí vintém poupado, vintém ganho. Então, estimulando a poupança para a população por meio da moeda também. Aqui do outro lado a gente tem abaixo aqui a data, 1904, e o bonito aí brasão de armas do Brasil republicano. República dos Estados Unidos do Brasil. A ideia de República dos Estados Unidos é justamente fazendo menção aí à proposta norte-americana, né? A ideia era que aqui também se fosse uma república dos Estados Unidos, com cada estado aí tendo certa autonomia, com questões de leis, enfim, assim como é nos Estados Unidos. No final, já inauguramos o período republicano com um governo ditatorial autoritário, né, que centralizou todos os poderes no Rio de Janeiro. Aí nós temos uma moedinha de 1901, uma pecinha cunhada em níquel, e ela recebeu aí o carimbo da Campanha do Ouro de 1932. Então essa campanha aí buscava arrecadar fundos para o Exército de São Paulo, que se revoltava aí na ocasião contra Getúlio Vargas, que tinha assumido aí após a Revolução de 30 um governo provisório e até então não tinha ortogado uma nova Constituição, né? Então ele estava com poderes amplos aí sem uma Constituição vigente. O conflito foi grande, de fato foi uma guerra civil que aconteceu dentro do Brasil. São Paulo acabou perdendo, entretanto, poucos anos depois, em 34, o Getúlio põe aí uma nova Constituição vigente no Brasil. Uma das diversas diferentes constituições que o período republicano teve em meio aos seus golpes e ditaduras.
Aí nós temos um 8 reais espanhol, então uma pecinha produzida na América colonial espanhola e que circularam no Brasil devido à grande quantidade de peças que tinha no continente. Então a gente vê aí o centro-brasão espanhol. Na legenda a gente tem algumas partes importantes, né, como aqui o valor, R$ 8, os dois P's aqui quer dizer o abridor de cunho de um lado e de outro da peça, e aqui o lugar onde a pecinha foi cunhada, então a sua letra monetária. Do outro lado também sempre é importante ver a data e qual é o monarca espanhol representado. Muitas dessas peças aqui depois foram nacionalizadas aqui no Brasil, se transformando nos 960 réis, né, nos patacões. Em sua maioria os patacões são recunhados sobre esses 8 reais. Então, pecinha grandona de prata, quase 30 gramas.